Evangelho de João, capítulo de número 2. Vamos falar hoje sobre Jesus transforma água em vinho. Jesus tem vinho novo para você. Deus tem novidade para você. E o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos ler. Diz assim: ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Somente até aqui, oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, ó Senhor, nós te agradecemos pelos louvores entoados aqui essa noite. Mas eu te peço, ó Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer, ó Senhor, espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações, para que nós possamos guardar a tua palavra, para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Eu te peço, ó Senhor, fica conosco mais uma vez, e que teu nome seja glorificado essa noite, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Aqui vamos falar sobre as bodas de Caná da Galileia. Ô Luiz, me ajuda a pregar aí, não é? Eu acostumei, irmãos, quando ele não está, eu sinto a falta dele. Eu falo: cadê o Luiz? Então, irmãos, quando Jesus ele iniciou o seu milagre, a sua trajetória de milagres aqui. E eu acho interessante quando fala dessas bodas em Caná da Galileia, porque era um casamento. Um casamento é um grande projeto. Um casamento é um projeto para a vida inteira, não é um projeto momentâneo. Então ele tem que ser bem arquitetado desde o começo. Está ouvindo, jovens? Para aqueles que querem casar, casamento é coisa séria, não é? Casa, se der ruim, separa. Não, casamento é para a vida inteira. Quem sabe até para a eternidade. Fala: não quero ver essa pessoa lá no céu não, não quero ficar do lado dela no céu não. Mas o casamento é para a eternidade. Nós vamos nos lembrar daqui quando estivermos lá no céu. E todo casamento é um grande projeto. Desde o momento que você diz, combina com a outra pessoa, vamos nos casar, ali começa uma série de processos, planejamentos, porque não é do dia para a noite que você consegue as coisas, por mais que você tenha dinheiro, mas tem todo um processo, porque você precisa escolher o local, a data, as pessoas, você precisa escolher as lembrancinhas, né? A noiva sempre vai ter mais argumentos que o noivo, não é verdade? Para aqueles que casaram, sabem, o noivo só concorda, tá lindo, tá maravilhoso. Mas existe uma coisa que
Principalmente no meu casamento, irmãos, que foi uma luta. A lista de casamento. Misericórdia, a lista de casamento é uma prova. Aí você vê se você ama a pessoa ou não. Porque é uma luta, você quer você quer colocar as pessoas, a outra pessoa quer colocar a outra, os familiares dela. Aí você relaciona, não dá certo, porque tem um custo para cada pessoa que você vai convidar e tem que ter um planejamento. Meu orçamento não cabe para pagar tudo isso. E você vai reduzindo, né? Ali começa com quase 500 pessoas a lista, e você vai cortando, né? Olha, essa aqui não dá para convidar, eu queria, mas não dá. E vai reduzindo. A lista de casamento é uma das partes mais difíceis do casamento. Porque se você pudesse, convidava todo mundo, mas pela questão do custo, você tem que selecionar ali pessoas mais próximas. Eu lembro que no meu casamento, quando foi para entregar o convite, aí tem aquele problema. Pessoas que você não convidou, se convida. Quero ir no seu casamento. Eu falei, meu Deus. E tem um outro problema, que quando você vai levar o convite de casamento para a pessoa, ela, eu quero levar o meu cachorro, eu quero levar o papagaio, eu quero levar o periquito, eu quero levar o meu vizinho. Eu falei, misericórdia. Eu falei, não dá. Eu quero levar o vizinho. Não dá, é só você, abençoado. Mas o neto, a avó tem que estar junto também. Oh, meu Deus, é difícil, as pessoas não entendem o quanto é difícil fazer uma lista de casamento. Quanto é apertado. Por isso, quando a pessoa não me convida para o casamento, eu falo, fique em paz, eu já sei, eu já passei por isso. Eu sei o quanto é difícil. E quando eu fico imaginando a lista de casamento deste casal, quando foi convidar ali, Joaquina, minha prima, prima de 3º grau, tá? Jesus, eles conheciam Jesus, para convidar Jesus, eles conheciam Jesus. Mas quando fala, se você for convidar, tem aquele porém, eu gosto tanto de fulano, mas ele tem, sei lá, a família dele é 10 pessoas. Então corta da lista. 10 pessoas, corta da lista, deixa... É muita gente. Mas Jesus tinha 12 discípulos. Se eu convidar Jesus, eu tenho que convidar os 12 discípulos dele. Eu fico pensando, o noivo é noivo, mas eu nem conheço esses discípulos. Dizem que é uns pescadores, por Jesus eu conheço, mas esses discípulos, olha o custo. E dizem que eles comem, hein? Porque crente come, que é uma benção. Dizem que esses homens comem, que é uma benção. E agora? Quem sabe foi até por isso que o vinho acabou no meio da festa, não sei, né? Mas eles comem. Falei, e agora? Convido ou não convido? Custo vai ser alto. E agora? Eu fico pensando o noivo e a noiva, pensando sobre Jesus. Até que eles disseram, vamos convidar. Jesus vale a pena convidar. Sabe o que eu quero dizer para você? O projeto de vida convida Jesus. Não importe o custo que você tenha que pagar, mas convide Jesus para todo começo de projeto. O projeto da sua vida, convide Jesus. Não importa o tamanho da renúncia, o que você precisa renunciar. Não importa as amizades que você precisa cortar. Não importa as coisas que você vai ter que se abdicar. Mas convida Jesus para a festa. Convida Jesus para a festa, porque vale a pena. Porque no momento da dificuldade, no momento da adversidade, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Muitos que você convidou para estar perto de você no momento de dificuldade, eles batem em retirada, fingem que não estão te vendo. Mas Jesus está presente no momento que você precisa. Então convide Jesus para a tua vida. Convide Jesus. O primeiro passo para você viver coisas maravilhosas nessa vida. O primeiro passo para você viver coisas grandiosas. Para que você viver o melhor de Deus nessa vida, é convidar Jesus para entrar na tua casa, é convidar Jesus para entrar na festa, é convidar Jesus para entrar no teu coração. Esse é o primeiro passo para viver milagres. E Jesus, ele diz, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, Jesus não chega entrando, não. Jesus diz: eu quero ser convidado. Eu quero ser convidado primeiro. Então, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e me convidar para entrar, eu vou entrar para banquetear com ele e ele comigo. Jesus está dizendo: eu tenho um banquete, eu tenho coisa nova, eu tenho vinho novo, mas primeiro precisa me convidar para entrar. Então convide Jesus para entrar na tua casa. Se você não convidou ainda, convide Jesus hoje. Não importa o preço que você tenha que pagar, mas vale a pena ter Jesus na festa. Vale a pena ter Jesus dentro da casa. Vale a pena ter Jesus dentro do teu coração. Mas muitos podem dizer: mas que é isso? Aqueles 12 discípulos, aqueles 12 comilões, só pensam em comida. Jesus estava pregando lá, falando de coisas espirituais. Ele estava dizendo: olha, a gente não trouxe comida, estava preocupado com a comida, comia que era uma benção. Mas aquele casal resolveu convidar Jesus. E sabe por que você deve convidar Jesus para a festa? Porque ele é o noivo da festa. Ele é o noivo. Não existe casamento sem o noivo. Não existe festa sem o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Então, para que nós possamos viver o melhor de Deus, para que nós possamos participar dessa festa, nós precisamos convidar o noivo. Aí que está o problema: a noiva está tão preocupada com as coisas do casamento que esquece do noivo. Ah, tem isso, tem um vestido, tem isso, aquilo, tem coisa para comprar, tem coisa para vender, eu preciso construir, minha casa, isso e aquilo. Mas e o noivo? Mas e o noivo? Não deixe apagar esse amor que você tem pelo noivo. Não deixe apagar a chama do amor que você tem por Jesus. Não deixe que coisas deste mundo ofusquem o brilho de Jesus em tua vida. Porque o importante de tudo isso, dessa festa do casamento, o final é o casamento, não a festa. A festa é momentânea, os preparativos são algo momentâneo. Mas o teu casamento, a nossa união com Jesus, com o noivo, é definitiva, é Ele que importa. Então importa que Ele esteja presente dentro da casa. O problema é que marcam o casamento, fazem a festa para o casamento e esquecem de chamar o noivo. Aí que está o problema. Por isso que Jesus diz: muitos vão dizer naquele dia: Senhor, teu nome eu preguei, profetizei, expulsei demônios. O Senhor vai dizer: eu não te conheço. Você nunca me chamou para estar com você. Você nunca se interessou por me conhecer. Eu não te conheço. Imagina, irmãos. Fez tudo preparando para o casamento, mas esqueceu do noivo. Então não se esqueça do noivo, convide o noivo. E se você talvez tenha deixado o noivo Jesus Cristo de lado, comece a colocar Ele no centro da tua vida. Comece a buscar Ele de todo o teu coração. Por isso que Jesus, como foi dito, nós dizemos aqui agora há pouco, Jesus disse: não impeçam que as crianças se aproximem de mim, porque delas é o perfeito louvor. E se as pessoas não se fazerem como estas crianças, não entrarão no meu reino, não entrarão no reino dos céus. Porque a criança, ela se aproxima do pai, não pelos bens do pai, mas pelo amor que ela tem pelo pai, mas porque ela quer estar na presença do Pai. Então busque a Jesus essa noite, não por interesses, mas porque você o ama, mas por aquilo que Ele é na tua vida. Busque a face do noivo essa noite e diga para Ele: eu te amo, eu quero estar perto de ti. Aonde o Senhor for, eu quero estar. E aonde eu for, que a tua presença esteja comigo. Nós possamos dizer com os discípulos: para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Se as tuas palavras cativaram o meu coração.
príncipe noivo possa cativar o teu coração essa noite. Porque quantos já deixaram se esfriar o seu coração pelo noivo? Esqueceram de convidar. E quando dá algum problema, quer colocar a culpa em Jesus. Quer colocar a culpa em Deus. Onde estava Deus que isso aconteceu? Onde estava Deus que essas coisas acontecem no mundo? Irmãos, tudo que é de mal que acontece no mundo é a falta de Deus, é a falta de Jesus. Essa é a verdade. As maldades que acontecem por aí é porque as pessoas se distanciam de Deus. Porque Deus, Ele é bom, Deus é bondade. E assim foi, no meio daquele casamento, Jesus estava presente com seus discípulos. E diz que no terceiro dia, que o casamento, naquela época, era um casamento que durava uma semana, 7 dias. Ali o noivo ia buscar a noiva, o noivo preparava tudo para a noiva. E quando ele buscava a noiva para a festa, era 7 dias de festa. Mas diz que ao terceiro dia, no meio da festa, acabou o vinho. Talvez hoje para nós, seria no meio da festa, acabou a Coca-Cola. No meio da festa acabou a água, acabou tudo, o refrigerante, acabou o suco, e agora? No meio da festa acabou a comida. Irmão, não deixa faltar uma festa de crente sem comida não. Não deixa faltar comida na festa de crente não, misericórdia. Olha, já trabalhei em buffet. O pai falou, nossa, eu fiz uma festa de casamento de crente que faltou a comida. A gente se trancou na cozinha e o povo lá batendo. Cadê a comida? Gente, 11 horas da noite com um prato na mão dizendo, eu quero comida. Eu falei, misericórdia. Que a diferença do casamento de cristão e para quem não é cristão fica bebendo até altas horas da madrugada. Quem é cristão fica comendo até a madrugada. Uma benção. Mas eu preferia o casamento de cristão quando eu trabalhava em buffet. Então, diz que acabou no terceiro dia. E começou o burburinho. Cadê o vinho? Ué, cadê a bebida? Não acredito. Esse noivo já começou falido, né? O pessoal começa a comentar, esse casamento aí não vai durar não, o cara não tem nem dinheiro para bancar o vinho da festa, a bebida, no meio acaba assim. O noivo não estava nem sabendo, mas ali ele ia passar vergonha, ele e a família dele, ia ser visto com maus olhos pelos seus convidados, como alguém que não preparou direito o seu casamento. Assim como é, irmãos. Porque no meio da vida nós preparamos as coisas, não para acabar no meio. Todo projeto que nós fazemos, nós queremos chegar até o final do projeto. Mas por algum acidente da vida, acontece de faltar algo na metade. E agora, o que fazer? No meio do casamento, acaba a alegria do casamento. No meio, quando nós estamos aqui na nossa trajetória para o céu, acaba o ânimo de continuar caminhando. Quantos estão desfalecendo no meio do caminho? Quando você vai fazer visita para alguém que parou, mesma coisa, ele diz, eu não tenho forças para continuar, não tenho forças para ir na igreja. Quantos estão acabando, estão perdendo a força, estão perdendo o ânimo de continuar caminhando para o céu, de continuar caminhando com Jesus, estão desanimando, deixando a sua cruz e voltando atrás. Quantos estão fazendo isso? Diz, acabou o vinho, no meio da festa. Para mim, acabou a festa, eu vou embora. Quantos estão abandonando o caminho do Senhor, porque diz que falta ânimo, falta força, falta vigor. Mas eu digo, geralmente eles arrumam um culpado, dizendo, tal fulano fez isso para mim, eu não gostei, tal fulano falou isso, falou aquilo. Eles sempre têm um culpado. Isso que é engraçado, eles sempre colocam culpa em alguém. Mas a culpa, sabe o quê? É de não ter clamado a Jesus no meio da festa. Porque eu fico pensando, se Jesus estava presente naquele casamento,
Ele foi convidado. E naquele momento, Jesus estava presente quando acabou o vinho e ele transformou água em vinho. Por que essas pessoas estão desanimando no meio do caminho? Se Jesus está presente na casa, se Jesus está presente aqui, ou essa pessoa não convidou Jesus, ou essa pessoa não conheceu Jesus verdadeiramente. Porque se tivesse convidado Jesus, se conhecesse Jesus, Jesus tem renovo, Jesus tem vinho novo. A palavra de Deus, ela diz que jovens, eles se cansarão, os mancebos se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque Deus faz uma coisa nova. Porque Deus faz algo novo. Então, se está faltando alegria, Deus tem uma alegria nova para você. Se está faltando ânimo, Deus tem renovo esta noite para te entregar. O que está faltando para você? Deus tem essa noite para te entregar. Mas não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista da caminhada para o céu. Porque naquele dia, lá no último dia, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Sabe por quê? Quando vier com desculpa, Jesus disse: eu estava presente na casa, filho. Eu estava presente na festa, era só você ter me pedido, era só você ter me buscado, que eu tenho coisa nova para fazer. O Senhor está presente aqui essa noite. Busque a face dEle essa noite, busque a presença dEle. Busque a presença dEle. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus, não, para ter desistido. Ninguém. Porque tudo aquilo que você precisa para chegar até o final, Deus já tem preparado para você. Deus já tem preparado para a tua família. Deus sabe cada etapa, o que você precisa em cada etapa da tua vida. Porque Ele tem cuidado de mim, de você. E naquele momento que acabou o vinho, ali foi... Talvez Maria estava envolvida na organização ali daquele casamento. Maria chama os servos e vai até Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho da festa. Jesus parece ser um pouco duro: que tenho eu contigo? E ela não diz mais nada. O que eu acho interessante é o conselho de Maria, irmãos. Se todos aqueles que fossem devotos de Maria ouvissem esse conselho que ela deu, olha, tem muita gente que é devoto de Maria. E se Maria tivesse algum poder divino, ela foi uma mulher usada por Deus, ela foi agraciada por Deus para conceber de forma sobrenatural Jesus. Sim, mas ela cumpriu o seu propósito, como eu e você, nós estamos cumprindo o nosso propósito aqui nessa terra. Se ela tivesse algum poder divino, ela transformaria na hora. Mas não, ela, como era uma serva de Deus, ela levou os servos até Jesus e disse para os servos: fazei tudo o que Ele vos mandar. Olha o conselho de Maria: faça tudo que Jesus mandar. Obedeça tudo aquilo que Ele disser. Esse foi o conselho de Maria. É esse conselho que eu acato, é obediência. Precisamos obedecer. Por isso que eu não concordo com esse evangelho que é pregado aí, que diz: Jesus entra na minha casa, mas eu não preciso obedecer nada. Jesus entra na minha casa, mas eu posso continuar na prostituição. Jesus entra na minha casa, mas eu posso continuar no pecado. Isso é engano. Essa graça, que estão banalizando a graça de Deus, porque a graça de Deus não é isso não. Você precisa convidar Jesus, mas o segundo passo para viver o milagre de Deus é a obediência.
Nós precisamos obedecer a palavra, obedecer o que está escrito. A palavra não precisa ser atualizada. A palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. É nós que precisamos ser renovados pela palavra. É eu e você que precisamos obedecer o que está escrito. E Jesus, ele diz para os seus discípulos: se vocês forem meus amigos, vocês vão obedecer aquilo que eu vos mando. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E o meu Pai vai amar vocês também. É obediência. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Dizer, não, você é filho, você é filha, você pode continuar do jeito que está. Porque é o que as pessoas querem hoje. Elas querem entrar na igreja e não querem mudar de vida. Elas querem continuar do mesmo jeito que estava lá fora, só que aqui dentro. E não dá. Não dá. Porque o segundo passo para viver o sobrenatural de Deus é a obediência. Precisamos obedecer a palavra. Pecado ainda continua sendo pecado, não mudou. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, mas nós devemos ouvir a voz do nosso pastor. Temos que ouvir a voz dele. Se ele diz não, é não. Se ele diz espera, espera. Se ele diz vai, vai. O problema é que hoje há um espírito de rebeldia nesse mundo. Há um espírito de rebeldia que entra no coração dos filhos para se rebelarem contra seus pais. Há um espírito de rebeldia no coração das pessoas para se rebelarem contra as autoridades. Há um espírito de rebeldia, de rebelião, que vem do inferno. Essa é a verdade. Porque o segredo para viver o milagre é a obediência. Obediência à palavra, obediência ao Evangelho. O Evangelho não mudou, ele continua o mesmo. O segundo passo é a obediência. Precisamos obedecer. Se você convidou o noivo para estar na festa, você precisa obedecer o noivo. Você precisa acatar aquilo que o noivo diz. Nós precisamos guardar as palavras do Senhor. Então medita nela de dia e de noite. Medita nas palavras do noivo. Que ela está disponível para mim e para você todos os dias. E por isso nós vivemos o milagre quando obedecemos. Porque quando não obedecemos, perdemos aquilo que conquistamos diante de Deus. Saul, ele recebeu um grande presente de Deus. Saul era um Zé Ninguém, mas ele de repente virou rei da noite para o dia. Ele virou rei da noite para o dia, rei de Israel. Mas por falta de obediência, quando o profeta Samuel disse, espera eu chegar e nós vamos oferecer sacrifício. Ele falou, não, está demorando, Samuel não vai chegar. Eu vou oferecer sacrifício no lugar de Samuel. Vamos lá, oferecer o sacrifício. Enquanto ele estava oferecendo sacrifício, lá vem Samuel. Saul, eu não falei para você esperar? Ah, mas eu fiz do meu jeito. Eu ofereci o sacrifício. Ah, mas eu fiz do meu jeito. Deus mandou matar ali os amalequitas. Ele, não, eu matei só uma parte, peguei o melhor para mim. Peguei o melhor para Deus, eu vou oferecer o melhor para Deus. Samuel diz, mas Deus não mandou aniquilar tudo, Saul? Por que você fez? Não, eu vou oferecer sacrifício. E Samuel diz, não, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E o atentar àquilo que está escrito é melhor que a gordura dos carneiros. Obedecer é melhor do que sacrifícios. Obedeça a voz do Senhor. E Saul foi rejeitado por Deus porque desobedeceu. Não perca aquilo que Deus te entregou. Não perca aquilo que Deus ele te deu. Porque é grande, porque é um reino. Então obedeça a palavra do Senhor. Aleluia. E naquele momento, os servos olharam para Jesus e disseram, Senhor, estamos aqui, o que o Senhor precisa para
comprarmos o vinho? O senhor tem dinheiro aí? Né? Quem sabe, o senhor está abonado, cheio da grana aí? Dá o dinheiro que a gente vai buscar onde for esse vinho. Jesus, não, calma aí, rapaz. Enche aqui essas talhas. As talhas que estavam reservadas ali para purificação dos judeus. Naquele tempo, irmãos, as ruas tinham muita terra. As pessoas, quando chegavam em uma festa na casa de outras pessoas, ou quando iam comer, elas tinham um momento da purificação, que era lavar as mãos, lavar os pés. É o momento da sua purificação, e essas talhas eram reservadas para isso. Eram águas limpas reservadas para purificação, para se limpar, os judeus se limparem quando chegarem dentro da festa. Mas eu creio que não era uma água para beber, né? Não era uma água ali para beber. Mas Jesus diz, essas talhas aqui, enche ela de água. Você falou, tá bom, o que Jesus vai fazer? Encheram a talha de água. No momento que encheu de água, ele falou, tá bom. Está do jeito que eu queria. Quem sabe os servos olhando assim para dentro da talha. Ele falou, agora vocês pegam essa água aqui e levam lá para o mestre-sala para ele provar desse vinho. Eu fiquei imaginando um nó na cabeça dos servos, olhando para a água e dizendo, a gente vai passar vergonha. A gente vai passar vergonha porque água, eu vou dizer para o mestre-sala que é vinho? Eu vou enganar? Falei, e agora? Não. Falou para obedecer, não foi? Mesmo que você não esteja entendendo o processo de Deus, obedeça. Se Deus te entregou algo para você fazer, mesmo que você não entenda o processo, obedeça. Porque é no meio do processo que o milagre está sendo gerado. É no meio do processo que Deus está trabalhando. O que importa é você atentar para a voz do Mestre e obedecer. Porque o terceiro passo para você viver o milagre é passos de fé. Você precisa dar passos de fé. Só obedece aquele que tem fé. Só obedece a Deus aquele que tem fé. Você precisa dar passos de fé. Aqueles homens pegaram aquelas águas, falaram, vamos levar para o mestre-sala esse vinho. Jesus disse que é vinho, nós concordamos que é vinho. Quem sabe, quando eles caminhavam, irmãos, quando eles caminhavam, preocupados, o que a gente vai dizer para o mestre-sala? Que vergonha que a gente vai passar diante de todo mundo. Quando eles olharam para aquela água começou a se tornar vermelha. Começou a se tornar em vinho. Eu aprendo aqui, irmãos, que o processo está em continuarmos caminhando. Mesmo que nós não estamos entendendo o processo agora, continue caminhando. Que no meio do caminho, Deus está fazendo o milagre. Muitas vezes é numa hora, no momento que você não espera, é do jeito que você não pensa, mas é no meio do caminho que Deus está fazendo o milagre. Então continue caminhando, continue obedecendo, continue acreditando. Assim foi com aqueles 10 leprosos, eles se aproximaram diante de Jesus e disseram, Senhor, tenha misericórdia de nós. E Jesus disse, tá bom, pode ir lá no sacerdote falar que vocês estão curados. Jesus não ia fazer uma oração, estender uma mão, soltar um poder assim, né? A gente às vezes quer alguma coisa a mais, né? Não vou ver nada, o céu se abrindo, a glória descendo, eu sendo curado, não. Jesus só diz, vai lá para o sacerdote, que você vai ser curado. E se apresenta, diga que você está curado. Tá bom, os 10 leprosos atenderam, obedeceram a Jesus. E a palavra diz que no meio do caminho, enquanto eles caminhavam, eles olharam para si, cadê a lepra? Sumiu. Cadê a lepra? Sumiu. Deus operou milagre no meio do caminho. Deus tem milagres no meio do caminho. Então continue caminhando. Talvez você diz, eu vou parar, eu vou desistir.
Mas não pare agora, porque Deus tem milagre no meio do caminho. Continue caminhando, porque Deus tem milagre no meio do caminho. Enquanto você caminha, Ele trabalha. Enquanto você caminha, Ele opera. Enquanto você caminha, Ele transforma esta água em vinho. Enquanto você caminha, Ele traz a cura. Enquanto você caminha, Ele traz a restauração que você precisa. Então, continue caminhando. Continue caminhando, não pare. As pessoas, quem sabe elas estão a um passo do milagre e resolvem desistir. Estão a um passo de receberem aquilo que estão buscando. Eu aprendo, irmãos, que no momento da maior tribulação é o momento que Deus Ele quer dar aquilo que você precisa. Então não desista, continue. E Deus, Ele sabe das tuas forças. Deus sabe o quanto você pode suportar. E naquele momento que eles levam o vinho até o mestre Sala prova daquele vinho. Quem sabe era alguém que estava ali auxiliando. O mestre Sala, alguém que auxiliava o noivo na festa. Estava ali ajudando. E ele prova daquele vinho. Ele faz questão de chamar o noivo, o esposo. Olha, meus parabéns. Geralmente, é mais comum todo mundo deixar primeiro o vinho bom, para surpreender as pessoas, e quando vai passando no decorrer da festa, deixa o inferior para o final. Mas você fez o contrário, você deixou o melhor para o final da festa. Elogiou o esposo. Quem fez o milagre foi Jesus, mas elogiou foi o esposo. E eu aprendo aqui, irmãos, sabe o quê? Que a nossa vida é assim. É como essa festa de casamento. Nós achamos que o bom está no começo. Quantas vezes nós paramos, nossa, lá atrás eu fazia isso, fazia aquilo, poxa, era tão legal. A própria Bíblia diz que depois dos 70 anos é só enfado e canseira. A pessoa está cansada, está enfadada. Quando chega uma certa idade, só fala de dor, né? Não são todos, né? Não são todos, mas começa a falar de dor. Isso aqui, estou com 31 anos. Eu falo, estou ficando velho. Ontem eu estava conversando com o Regis, falei, Regis, a gente está ficando velho. O Regis com dor, eu com dor. Eu falei, sabe, a gente antes conversava sobre projeto, agora compartilhando. Esse remédio aqui é bom, hein, Regis? Toma esse remédio, vai te fazer bem. Eu aprovo isso. Porque faz parte da nossa caminhada. O nosso corpo vai se desgastando. Nosso corpo vai esmurecendo com o tempo. Assim é a nossa vida, como esse casamento. Começa cheio de vigor e esse vigor vai se diluindo com o passar do tempo. Chegando no final com pouca força. Mas eu aprendo uma coisa, que uma coisa é a nossa vida aqui. A vida humana, a nossa vida, o nosso cotidiano. E outra coisa é a vida com Deus. A vida com Deus, irmãos, é totalmente diferente da nossa vida cotidiana. A vida com Deus é totalmente diferente daquilo que nós vivemos, porque Deus, Ele deixa o melhor para o final. Deus, Ele reserva o melhor para o final. É por isso que através dessa palavra eu posso te dizer, irmãos, que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. O melhor de Deus ainda está chegando sobre a tua história, porque é no momento que as tuas forças se acabam que começa o poder de Deus a agir sobre a tua vida. É no momento que acaba o nosso vinho. Ele tem vinho novo para derramar sobre você. Ele tem um vinho novo para derramar sobre a tua vida. É no momento que acaba a nossa festa que começa a festa do céu. O melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. A própria Bíblia diz, não compare as coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que faço uma coisa nova.
O Senhor tem coisa nova para você. Deus tem vinho novo para você. A festa de Deus não acaba, irmãos. A festa do homem acaba, a de Deus não. A de Deus permanece para todo sempre. A nossa alegria, a alegria humana é passageira, mas a alegria dos céus é uma alegria eterna. Não uma alegria que tem variação, porque na presença de Deus é alegria. Uma coisa eu aprendo aqui, que vinho simboliza alegria, vigor, vida, cura. E aqui retratando como se fosse a nossa vida, quantas vezes a vida acaba no meio do trajeto, o ânimo acaba no meio do trajeto. Mas Jesus vem com vinho novo, e esse vinho novo representa o sangue de Jesus, porque ali na última ceia ele diz: olha, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Esse é o cálice que eu tenho para vocês, esse é o vinho novo que eu tenho para vocês. E Jesus ele diz: quem bebe do meu sangue, quem come da minha carne, jamais morrerá. Aquele que prova do meu sangue, prova da minha carne, bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Irmãos, então o vinho novo é vida eterna. Deus tem vida eterna para mim e para você. Por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, e jamais subiu ao teu coração, é o que Deus tem reservado para você, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, a vida eterna. Quando a festa dessa vida se acaba, começa a festa eterna, começa a alegria eterna para mim e para você. Então vale a pena nós provarmos do vinho novo de Jesus. Esse vinho novo é o sangue dele que nos purifica do pecado, é o sangue dele que nos comprou para Deus, é o sangue dele que nos traz paz, que pagou um alto preço por mim, por você. Esse sangue de Jesus é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É através do sangue de Jesus é que nós vamos ter acesso aos céus, e nós vamos festejar com ele para todos sempre. É através do sangue de Jesus que nós temos acesso ao céu, irmãos. Então prove desse vinho novo que Deus tem para você. O vinho do pecado, o cálice do pecado é morte. O final é morte. Mas para aquele que prova do vinho novo que Deus tem reservado, tem a vida eterna. Esse recebe a vida eterna. A alegria nunca se acaba, porque quando acabar aqui, começa lá no céu. Então vamos ficar de pé neste momento. Por isso eu digo, através dessa palavra, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Como o salmista ele diz, no Salmo 27, pereceria eu, se não cresce, ver os bens do Senhor na terra dos viventes. Então creia que você vai viver o melhor de Deus. Continue na caminhada, não desista, não pare, mesmo cansado, mesmo fatigado, continue caminhando, porque o milagre acontece no meio da caminhada. Oremos, amado